Olá, meus queridos alunos do curso de Licenciatura da Computação. Aqui é a professora Josi. Estou com vocês novamente nessa disciplina agora chamada Inteligência Artificial. Muito bacana, muito esperada, pois minha pesquisa de mestrado foi nessa área e eu quero mostrar para vocês e contar para vocês um pouquinho mais da minha experiência com a inteligência artificial. Vamos à programação. Eu espero que vocês apreciem o que eu preparei para vocês. Então, nós faremos 3 aulas e um webinário, tá? Nesse webinário eu vou aproveitar, vai ser na terceira semana, eu vou aproveitar para mostrar para vocês sobre um sistema inteligente que eu criei, né, utilizando visão computacional, para o reconhecimento da língua brasileira de sinais da língua. É bem bacana, eu vou mostrar para vocês. Nessa primeira aula a gente vai falar um pouco da história da inteligência artificial, sobre os sistemas inteligentes, arquitetura, representação do conhecimento, a inferência, o ciclo de vida de desenvolvimento desse tipo de sistema e como são esses sistemas baseados em conhecimento. Na segunda aula, segunda semana, falaremos sobre a resolução de problemas por meio de busca, estratégia de busca sem informação e heurísticas. E lá na última semana, sobre aprendizado de máquina, supervisionado, não supervisionado, e vários tipos, mineração de dados, como é que acontece com essa quantidade enorme de dados que a gente tem que trabalhar hoje em dia. Começando a falar sobre um pouquinho da história de inteligência artificial, foi em 1949, onde nós vimos as primeiras intenções de fazer a máquina funcionar ou pensar, raciocinar como ser humano. Na verdade, nós estamos passando hoje por uma grande revolução, né? A revolução da inteligência artificial, né? Não temos esse nome oficialmente ainda, mas em breve ouviremos falar sobre isso. Assim como no passado passamos pela Revolução Industrial, onde a máquina veio e substituiu muito da mão de obra, porque todo o trabalho que era manual, que era pesado, ele foi substituído pela força da máquina, né? Pela capacidade da máquina de fazer trabalhos pesados e repetitivos, né? Já hoje o que a gente vê é uma revolução que mesmo as profissões onde se exige análise, síntese, pensamento, elaboração de gráfico, tomada de decisão, e agora a gente vê os sistemas inteligentes vindo substituir o homem nessas tarefas também, né? Então é uma baita de uma revolução e a gente deve considerar, né? E aí vocês veem no gráfico alguns marcos importantes. Ali em 1950 veio a questão do teste de Turing, já mostrei para vocês em outra disciplina, né? A gente já assistiu um filme que mostra a história, né? Como é que foi a vida de Alan Turing. Em 1956, né, apareceu um grupo, um projeto de estudo visando a inteligência artificial. Isso tudo ainda era muito acadêmico, sempre no âmbito acadêmico, testes, né? Aí em 1959 apareceu o termo Machine Learning, né, que é o aprendizado de máquina. Tava uma empolgação tremenda no âmbito acadêmico, até que deu uma parada, né? E aí chamou-se de inverno da IA, ou inteligência artificial, né? De 1974 até 1983. E também na fase de 1987 até 1993. Então, percebe-se que é um período bastante extenso, onde deu uma esfriada, não houve muita evolução. E aí, por volta de 97, né, a gente vê a retomada, e agora, e depois da quinta geração de computadores, né, feita lá no Japão, né, produzido pelo Japão, onde se propunha que esses computadores fossem mais inteligentes, a gente tivesse circuitos mais inteligentes, né? Então, a partir daí, a gente já vê a inteligência artificial entrando na indústria, no comércio e em todos os sistemas e em nossa vida de forma muito intuitiva, que talvez a gente nem perceba, né?
mas eu vou deixar para vocês um documentário onde fala toda a história de forma muito mais interessante, tá? Então, só detalhando um pouquinho por questão de conceitos, de 1943 a 1956, quando fala que aconteceu a gestação, né, da IA, a gente via duas linhas sendo seguidas. Uma linha chamada conexionista, né, que visava a modelagem da inteligência humana através da simulação dos componentes do cérebro, isto é, dos neurônios e suas interligações. Então, é aquela ideia das redes neurais, né, de tentar simular a forma como o cérebro humano funciona dentro do computador. Já a outra linha seguiu uma manipulação de símbolos, que a gente chama de linha simbólica, né, se concentrou no desenvolvimento de formalismos gerais capazes de resolver qualquer tipo de problemas. Então, você cria um modelo matemático geral, né, que resolva determinado grupo de problemas, vamos dizer assim. Aí, o sistema GPS, ou GSP, né, vou pegar ele, a sigla do português, General Problem Solver, né, um sistema de geração geral de problemas, né, que foi projetado por Ernst e Neville em 1969, é um exemplo desse tipo de pesquisa. O GSP imitava o homem na forma de resolver problemas. Chegou-se à conclusão de que a forma em como dividia um objetivo em subobjetivos e possíveis ações era similar à forma como o homem também fazia. Então faz muito sentido também essa forma de resolver problemas, porque geralmente quando a gente tem um problema muito complexo para resolver, a gente não consegue atacar ele todo de uma vez. A gente divide em partes e sai resolvendo as partes e vê se no final das contas você chega a uma solução razoável para o seu problema. Não é assim que fazemos? Já na década de 70, né, a gente vê um marco importante da IA. A gente diz que a IA passou para a vida adulta com o aparecimento dos primeiros sistemas especialistas. Aí a tecnologia de IA passou a permitir o desenvolvimento de sistemas com desempenho intelectual equivalente ao de um ser humano, né? Como se fosse um ser humano adulto, abrindo perspectivas de aplicações comerciais e industriais. Então já é uma fase bastante interessante, que nós podemos perceber que os sistemas são aplicados em várias áreas, na medicina, na administração, na indústria. Então, atualmente, a gente pode perceber a IA embutida já em várias coisas, né? Por exemplo, como que um celular, por exemplo, hoje em casa controla a minha televisão, meu ar-condicionado e alguns aparelhos mais dentro de casa, né? A gente vê alguns sistemas que funcionam de forma integrada, inteligente, caixinhas de música que tocam playlists a partir de comandos de voz, né? Você escolhe a playlist, você passa para frente, você vai direto na música que você quer, né? A gente vê aqui na medicina também como que a IA está sendo utilizada para essa análise de imagens e predição, né, de doenças como o câncer de forma muito mais eficiente, né, porque consegue analisar uma quantidade muito maior de imagens, portanto detectar de forma muito mais eficiente os padrões que vão levar uma pessoa com câncer. Então, fantástico isso. No documentário que eu vou mostrar para vocês, vou deixar para vocês aí assistirem, fala um caso impressionante a respeito. No supermercado, na forma de fazer pagamento, de controlar estoque, a gente já vê supermercados inteligentes. Na indústria, na construção de carros, por exemplo, olha essa imagem, você não vê nem pessoas mais, né? Então, todos os testes, inclusive de qualidade ali, sensores, são todos controlados através de sistemas inteligentes, né? Então, assim, é impressionante como a inteligência artificial hoje está embutida já nas nossas vidas. Agora nós vamos falar um pouco sobre conceitos fundamentais que nos levam a entender um pouco mais sobre o funcionamento de sistemas inteligentes. Quando a gente fala de dado, informação e conhecimento, a gente deve saber diferenciar bem isso do ponto de vista do desenvolvimento de sistemas.
Então a gente vai considerar o dado como sendo aquela matéria bruta, digamos assim, né? Para a gente é a entrada dos sistemas, quando você digita números, digita caracteres, ou imagens, ou áudio, né? E não se sabe ao certo o significado daquilo, então a gente está falando de dados, né? Quando a gente fala de informação, a gente está falando que o sistema, de alguma forma, já processou, manipulou e disse, por exemplo, que aquela imagem trata-se da visão aérea de um determinado área florestal, onde você consegue perceber áreas de desmatamento, por exemplo. Então, aí você já tem uma informação, né, a respeito disso. Aí a gente deve pensar que, mais do que isso, sistemas hoje em dia devem nos ajudar a tomar decisões complexas, como, por exemplo, prever quais áreas, aí, por exemplo, na engenharia florestal, você deve utilizar em qual sequência para poder ter o melhor aproveitamento do solo, o melhor aproveitamento dos recursos e ter uma melhor produtividade. Então a gente já está falando de um conhecimento complexo e os sistemas inteligentes eles aprendem, né, e com várias imagens sendo imputadas nesse sistema e conseguem tomar esse tipo de decisão ou pelo menos sugerir essa decisão para um especialista, né, no caso para um engenheiro. Então é claro que o sistema ele pode não tomar decisão por si só, mas com base em um conjunto de conhecimento que foi entrada para esse sistema, ele consegue processar de tal forma que ele sugira uma solução inteligente, interessante, talvez até ótima, né? Talvez até a melhor solução possível. Então nós temos várias motivações que nos levam a querer desenvolver sistemas inteligentes. Pensar, por exemplo, na situação de mercado, do foco no cliente, na globalização, maior concorrência. Então, como criar estratégias cada vez mais inteligentes de marketing, por exemplo, marketing eletrônico, para se chegar exatamente ao público que se deseja, que tem interesse no seu produto, né, onde de fato você vai efetivar essas vendas. Né? A mudança e o desenvolvimento social, a forma como as pessoas vivem hoje em dia, a cultura eletrônica, a busca por maior agilidade, comodidade. Então, eu não quero mais pegar uma fila para pagar uma conta, eu não quero mais pegar uma fila para passar minhas compras de supermercado. Como que eu posso fazer isso de forma, né, mais rápida, mais ágil? A questão do ciclo de vida da tecnologia também é um fator bastante importante, porque cada vez mais as tecnologias elas perdem o seu valor muito rápido e a gente compra coisas novas, com novidades. Então as novidades são muito atraentes, né, para os clientes, para as pessoas de modo geral, e a gente precisa desenvolver coisas que atendam essas demandas dessas pessoas, para que elas tenham esse desejo pela compra também, né? A exigência de conhecimento especializado, então cada vez mais a gente vê sistemas que têm a capacidade de armazenar e de aprender coisas muito específicas, de especialistas mesmo, de determinadas áreas. E é interessante porque a forma ou a velocidade, a capacidade que a máquina tem de processar e de prever determinadas situações é muito maior, a capacidade analítica, né, desses dados é muito maior do que a nossa capacidade, né, do nosso cérebro humano. Então, essas motivações nos levam a crer que cada vez mais as pessoas vão trabalhar e desenvolver sistemas inteligentes. Sabe-se de forma genérica que um sistema inteligente é aquele que apresenta a capacidade para raciocinar, para planejar, para resolver problemas, para realizar indução, dedução lógica, abdução, para armazenar conhecimento, comunicar-se através de uma linguagem de forma bastante natural, perceber e adaptar-se ao meio e aprender por si só, né? Então, é uma nova onda aí é o Deep Learning, e a gente vê a forma onde os sistemas eles não só aprendem com o conhecimento
que a gente imputa neles, mas também com o passar do tempo, com as suas próprias experiências, eles conseguem realizar um aprendizado e tomar decisões muito melhores que os seres humanos, por exemplo. Então, nesse joguinho onde você pode sair quebrando esses bloquinhos, o sistema foi bolado um sistema inteligente que ele, com o passar do tempo, ele percebeu que só bater nos bloquinhos para quebrar era uma estratégia muito ineficiente. Ele mesmo, por si só, entendeu que se ele abrisse um espaço para bater nesses bloquinhos lá por cima, né, utilizando as paredes, então ele conseguiria quebrar esses bloquinhos de forma muito mais rápida, né? E então, quer dizer, ele por si só evoluiu e criou sua própria estratégia mais eficaz. A inteligência artificial é, portanto, um campo da ciência da computação e da engenharia da computação que procura reproduzir, por meios computacionais, essas capacidades. Algumas sub-áreas interessantes que nós podemos citar, então, é o aprendizado de máquina, né? Hoje em dia, pensado do ponto de vista da mineração de dados, onde você tem uma capacidade grande de trabalhar com a enorme quantidade de dados, processar esses dados, descobrir padrões ali dentro e tirar dali não só informações, mas conhecimento valioso que pode ajudar na tomada de decisão. A gente vê também a robótica sendo trabalhada, os carros que podem dirigir-se sozinhos, né? Então é uma capacidade impressionante e que já é uma realidade. O reconhecimento e sintetização de voz, a gente utiliza isso já no celular com bastante facilidade, em vários outros dispositivos. Processamento de linguagem natural, a visão computacional, né, aliada à robótica, pode tomar decisões de virar o carro para a direita ou para a esquerda, parar no sinal ou parar quando vê alguma pessoa, algum ser humano ou algum objeto, né, que ele consiga reconhecer. Então, para todo esse raciocínio e tomada de decisões, a inteligência artificial tem trabalhado e vai cada vez mais entrar dentro dessas áreas e de todas as áreas possíveis. Nós vamos então agora falar um pouco sobre como se dá o desenvolvimento desses sistemas. É muito similar ao desenvolvimento dos sistemas de informação de modo geral. Nós temos aqui a fase de requisitos, de conceitos, de estruturas, de regras, que isso aqui são as entradas que a gente tem para as fases de identificação, conceituação, formalização, implementação e testes. Então, a gente vê que, diferenciando um pouco do ciclo de vida do desenvolvimento de sistemas de modo geral, o que a gente tem é uma complexidade um pouco maior. Então, os requisitos são entrada aqui para a identificação e também para a conceituação. É claro que, a partir da identificação dessas informações, você vai criando conceitos, ontologias, por exemplo, que sirvam, né, diagramas que sirvam para entender como que essas informações se relacionam. Né? O tempo todo pode haver reformulações aqui nas diversas fases, tá? Então, nós temos, a partir da conceituação, os conceitos prontos, aí nós temos a entrada para formalização, então aqui agora eu tenho que criar regras, fórmulas matemáticas, né, generalizar as formas de resolver esses problemas. Aí eu saio dessa fase com algumas estruturas pré-criadas. Essas estruturas, elas são implementadas e aí nós vamos verificar através dessas regras, né, dessas regras já implementadas, se com os testes, com alguns dados novos para esse sistema, se ele consegue tomar decisões que são interessantes, que são coerentes com o que se espera que ele tome. Né? É claro que com certo nível de acerto ou de qualidade, né? Muitas vezes o sistema ele não consegue tomar decisões ótimas, mas chega bem perto do que se espera. Para a gente adquirir essas informações, a gente geralmente vai ter que lidar com um especialista de uma área que não é a nossa. Né? Então, nós somos programadores, desenvolvedores, analistas de sistemas e muitas vezes não conhecemos da área da medicina, por exemplo, do marketing, por exemplo. Então, o que nós temos que fazer? Ter contato com um especialista que vai
nos dá essa base de conhecimento para que a gente consiga traduzir, né, naquelas etapas e embutir o sistema de um conhecimento para que ele consiga ajudar esse especialista na tomada de decisões. Então, nós temos alguns instrumentos, entrevistas não estruturadas, estruturadas, estudo de caso e uma forma específica de descoberta de conhecimento em base de dados, que a gente vai falar mais especificamente em uma aula lá mais para frente, né, sobre o aprendizado de máquina. Mas sobre entrevistas não estruturadas, é quando você tem mais ou menos um rascunho do que você vai perguntar para esse especialista e vai interagindo com ele nas respostas, novas perguntas vão surgindo, né? É interessante porque você consegue ter uma visão geral do sistema, do propósito do sistema, de como ele deve funcionar, de quais tipos de soluções ele deve apresentar e que são interessantes para o especialista. Mas, por outro lado, ele não dá muitos detalhes. Com entrevistas estruturadas, você consegue arrancar dessa pessoa especialista fórmulas, né, regras, então um conhecimento mais detalhado que vai servir na hora da implementação, né? O estudo de caso também é uma atividade interessante porque você pode pegar, né, um caso pronto, como que o especialista observar, como que o especialista pegou determinados dados, processou e resolveu e tomou decisões. Então, você observa todo o processo do início até o fim, né, de um caso real. Isso te ajuda também a entender o que você tem que colocar, né, de entrada nesse sistema. Agora, já a descoberta de conhecimento em base de dados, você vai pegar uma base de dados e vai utilizar de algoritmos, né, de aprendizado, que tem a capacidade de aprendizado, e ele vai aprender e gerar padrões e te dar respostas. É muito interessante e vai ficar mais para o final do nosso curso, ok? Então, para entender um pouquinho mais sobre como esses sistemas funcionam, a gente deve pensar que são pressupostos para o funcionamento desse sistema, que ele tenha uma base de conhecimento suficiente, né, para a tomada de decisões. Então, assim, se você fornece para o sistema pouco conhecimento a respeito daquela realidade, ele vai ter uma capacidade limitada de tomar decisões. A ausência de erros no processo de aquisição, porque pode ser que você forneça dados errados ou tendenciosos ou confusos para esse, né, sistema, num formato que ele não consiga compreender e aprender bem. E aí, nesse sentido, ele vai gerar um padrão, uma generalização errada, portanto, tomar decisões equivocadas. A adequação ao formalismo de representação do tipo de conhecimento do mundo real. Então, os dados do mundo real, eles devem ser representados de forma que o sistema consiga aprender e interpretar, né, sobre eles. Então, se a gente conseguir esses pressupostos, a gente vai conseguir um sistema que funcione melhor, que tome decisões mais acertadas, que sugira soluções mais próximo de uma solução ótima, que é o que a gente espera. Para representar o conhecimento, a gente pode utilizar, né, de objetos, atributos, objetivos, ações, estruturas, procedimentos. Então, a gente pode descrever sobre vários aspectos o conhecimento. E aí, a gente pode utilizar alguns instrumentos que são interessantes. Aqui eu trago para vocês, por exemplo, grafos. A gente vê que essa representação de grafos é quando a gente tem vários pontos interconectados, quer dizer, vários nós interconectados, e essa conexão entre eles faz algum sentido, né? É importante. Então, se eu quiser chegar de um ponto A a um ponto B, então eu posso escolher, por exemplo, qual é a melhor rota, passando por cada um desses nós. Então, essa representação pode ajudar, por exemplo, né, no tráfego, no trânsito, na rede, numa rede de conexão de dados mesmo. Nós temos aqui um formalismo matemático, utilizando aqui a linguagem Prolog,
né? Então você pode descrever através de matriz como é que, e atributos e linhas, quem são seus exemplos, quais são as características de cada um desses exemplos, né? Ou objetos do mundo real. Nós temos aqui também uma árvore de decisão, onde você tem um nó raiz, e a partir de determinadas decisões você pode dizer se é sim, se é não, e a partir de outra decisão aqui, ó, se é sim, se é não. Aqui no caso, por exemplo, se você vai fornecer uma titulação, uma oportunidade, uma vaga, né, você vai considerar aqui no caso a escolaridade. Se ele tem graduação, não. Se ele tem doutorado, sim, ele tem essa vaga garantida. Se ele tem mestrado, eu vou considerar a idade. Se for menor do que 30, sim, ele tem essa vaga garantida. Aliás, se for maior do que 30. Se for menor ou igual a 30, então não, ele não tem essa vaga. Né? Então, através de uma árvore de decisão, você consegue especificar essas regras, né, que o sistema pode utilizar. E aqui tem um caso aqui mais complexo de ontologias, né, uma representação onde você tem vários conceitos e esses conceitos se relacionam de alguma forma, né? Então, são indivíduos, são classes de indivíduos que se relacionam de alguma forma e esses relacionamentos têm, ou pode ter várias formas de se relacionar e tem conceitos envolvidos. Então, nós chamamos essa representação aqui de uma representação ontológica, tá? Além desses, existem vários outros cenários, frames, né, que ajudam a gente a entender, né, e representar o conhecimento de forma mais próxima do que o computador vai entender. Então, é assim que a gente consegue mexer nessa representação do conhecimento e dar de entrada para que os sistemas funcionem de forma inteligente.